e do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Versículo 17 do capítulo 2. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ouvires, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei, e vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, graças te damos pela sua palavra, pelo teu evangelho. Muito obrigado, Pai. Nos conduza nessa noite, Pai, na exposição desse texto. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor. E que, acima de tudo, que nós possamos aplicar, Senhor, todos os ensinamentos santos da sua palavra, Pai. Muito obrigado. É o que nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Malaquias talvez é um dos livros mais utilizados nos nossos dias. Se a gente for falar de Velho Testamento, eu diria que esse livro de Malaquias é o mais utilizado. E eu digo ao ponto de que em algumas igrejas ele é utilizado todo culto. Em algumas igrejas, na verdade, eles utilizam principalmente o capítulo 3. Olhamos aqui Malaquias no versículo 8 aqui do capítulo 3, principalmente, esse texto que diz, roubará o homem a Deus. Normalmente esse versículo é usado de uma forma totalmente isolada para ameaçar as pessoas a darem dízimo e darem ofertas. Esse versículo ele é usado de uma forma totalmente errada, isolada e descontextualizada nos nossos dias em grande parte das igrejas evangélicas. E eu quero destacar esse versículo do capítulo 3 para nós entendermos o capítulo 2 e, obviamente, entendermos também o livro todo de Malaquias. Essa mensagem era para o povo de Israel da época e com uma ênfase específica nos sacerdotes levitas descendentes da tribo de Levi. E é exatamente esse contexto que eu quero usar para que nós venhamos a entender o que estava acontecendo aqui. Quem estava roubando a Deus? Os próprios levitas. Os próprios levitas, os sacerdotes maus, estavam roubando a Deus. Antes de continuar explicando o contexto do livro de Malaquias, eu quero explicar esse ponto que é muito mal interpretado, na Bíblia. Note o versículo 7 e versículo 8, que diz, quem estava roubando a Deus? Como eu disse, os próprios sacerdotes levitas. E notem que eles estavam ainda dizendo, afrontando a Deus, no versículo 7. Mas vós dizeis,
onde? Né? Em que havemos de tornar? Né? O versículo 8, né? Em que te roubamos? E ainda eles estavam se fazendo de desentendidos. Onde nós estamos fazendo isso, Senhor? Né? Eles eram desentendidos, se fazendo de tontos aqui. Né? Quem estava roubando a Deus eram os próprios levitas, os sacerdotes maus. E no contexto, nós vemos que a nação também, né, já não estava mais trazendo o dízimo à casa do tesouro, justamente por causa da corrupção. Eles já estavam frustrados com a corrupção dos levitas e já estavam também não trazendo mais o dízimo à casa do Senhor. Eu não vou falar de dízimo hoje, irmãos, a gente já falou bastante, né, até nos nossos estudos sobre o dízimo, não é esse ponto. O ponto aqui é o contexto que eu quero que os irmãos entendam, que eles estavam sendo maus, se fazendo de desentendidos e ainda afrontando a Deus, né, questionando a Deus. Agora que voltando para o nosso contexto aqui, né, para o texto do versículo 17 do capítulo 2, esses levitas aqui estavam colocando Deus no banco dos réus. Eles estavam roubando a Deus, eles eram corruptos, malfeitores, sacerdotes maus e estavam negligenciando as coisas de Deus. E eles ainda estavam acusando Deus. O cenário desse texto aqui que nós vemos é de julgamento. Né? 4 fotos aqui que nós podemos destacar. Primeiro, um tribunal aqui foi estabelecido. O livro de Malaquias trata de 7 audiências. Deus fala, o povo faz a réplica e Deus a tréplica. A voz final é sempre do Altíssimo. Segundo aqui, uma acusação é formalizada. A acusação contra o próprio Deus é de que ele não é ético, não apenas deixando de premiar o bem, mas também comprazendo-se no mal. Era isso que eles estavam acusando Deus. Terceiro, uma defesa que é feita. Deus sai do banco dos réus, prova que a acusação contra ele era falsa e apresenta-se como testemunha e juiz para condenar os impertinentes. 4, uma sentença é lavrada. Deus julga os impertinentes, mas restaura o seu povo. No versículo 17, aqui nós vemos alguns fatos sobre os acusadores de Deus. Os acusadores de Deus aqui eram ingratos, né? Eram pessoas ingratas. E notem que eles não eram de nações estrangeiras, do povo pagão. Nós estamos falando aqui do próprio povo de Deus, que estavam acusando Deus. Os acusadores de Deus nessa situação eram aqueles a quem Deus tinha amado, protegido e libertado. Os acusadores aqui eram aqueles que deveriam estar glorificando o nome santo de Deus, né, por causa da sua santidade. Mas eles estavam, no caso aqui, se rebelando contra Deus. Estavam aqui levantando acusações falsas contra o próprio Deus. Onde está a prova de que existe a mão divina dirigindo os negócios humanos? Essa é a pergunta aqui que eles estão fazendo e questionando a Deus. Os acusadores de Deus eram também insensíveis. Além de eles serem ingratos, eles eram também insensíveis. Eles estavam enfadando a Deus com suas palavras e com os seus pecados, mas diziam não saber que estavam enfadando a Deus. Os judeus sempre achavam que o Messias ali estaria do seu lado contra os inimigos pagãos. Esperavam que Deus viesse destruir ali as potências, né, dos gentios e restaurasse ali, no caso, o poder de Israel. Mas não estavam, na verdade, preparados para a obra que ele realizaria na purificação dos judeus. Eles esperavam que com a restauração do segundo templo, fatos milagrosos acontecessem como aconteceu no primeiro templo. Eles esperavam que, com o retorno ali da Babilônia, Deus enviasse o seu Messias para quebrar o poder e o jugo estrangeiro e fizesse
deles ali, os judeus, uma nação poderosa. Eles tinham expectativas claras de que Deus os exaltaria aos olhos das nações, mas ainda estavam sobre jugo estrangeiro. Eles tinham a expectativa de um Messias político e guerreiro. Por isso que eles negaram Jesus. Era esse o Jesus que eles esperavam. Um guerreiro que viesse montado num leão. Mas ao invés disso, veio um Jesus humilde, montado ali num burrinho. Então eles tinham expectativas que não eram as expectativas e os planos que Deus tinha para eles. E eu digo até que nos dias de hoje também é normal isso. Muitos evangélicos têm uma perspectiva totalmente contrária do que a Bíblia ensina. O evangelho sempre nos aponta para um evangelho celestial. E grande parte dos evangélicos atuais apontam para algo terreno, um evangelho terreno. E, num certo ponto, também eles estão enganados na interpretação do que Deus tem para nós. A acusação aqui contra Deus, os acusadores aqui usaram 2 argumentos aqui para atacar a Deus. Em primeiro lugar, versículo 17 mesmo, Deus é acusado de ser passivo diante do que acontece lá fora, das coisas que acontecem no mundo. O ponto dessa acusação é a surrada questão da prosperidade do ímpio. Por que que o ímpio prospera? O questionamento deles era o seguinte: porque um homem que leva a vida séria, decente, com Deus, cumpre os seus deveres e serve a Deus fielmente, é tão injustiçado? Por que Deus? Já o outro que é corrupto, que vive quebrando as leis de Deus e nem se importa, não está nem aí, corrompendo e maquinando contra o seu próximo, esses então prosperam? Por que Deus? Asaf, no Salmo 73, expõe sua profunda crise espiritual ao ver a prosperidade do ímpio, enquanto ele, sendo fiel a Deus, passava por grandes provações. A pergunta dele era: por que os ímpios prosperam e ele a cada manhã era castigado? Por que Deus? Depois da sua angústia, Asaf afirma: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Salmo 73, 17. O profeta Jeremias também fez esse questionamento. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo, falarei contigo os teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Jeremias capítulo 12, versículo 1. Nós vemos também Abacuque ali, quando na sua angústia também, clama a Deus e diz: até quando, Senhor? Clamarei e tu não me responderás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Na mesma linha de raciocínio, o profeta Sofonias expressou o que as pessoas do seu tempo cogitavam ali: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Olha a afirmação dele. O Senhor nem faz bem e nem faz mal. Sofonias 1,12. Agora, o profeta Malaquias externa o pensamento dos acusadores de Deus. Qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Essa também, meus queridos, é a grande questão levantada pelos filósofos, pensadores e céticos do mundo. Se Deus existe, e se Ele é bom, se Ele é onipotente, onisciente, por que permite calamidades naturais que matam pessoas indefesas? Acredito que esse questionamento até passa muitas vezes pelas nossas cabeças. Por que Deus permite que furacões inundem cidades inteiras, matando tantas pessoas indefesas? Porque os ricos se embriagam com vinho
de 20 mil reais, com uma garrafa de 20 mil, né, 20 mil euros, no caso até, enquanto pessoas morrem de fome sem ao menos ter a comida diária, né, sem ao menos receber uma esmola. Se Deus é bom, por que a injustiça social é tão perversa no mundo? Se Deus é onipotente, por que Ele não freia essa imoralidade toda? E exatamente nessa linha que os acusadores de Deus estufam o peito, erguem a sua voz e com insolência atiram flechas envenenadas contra o Altíssimo. As pessoas acusam Deus de tantas coisas. E é engraçado, né? Deus ser culpado pela fome. Se nós olharmos, metade da riqueza do mundo inteiro está nas mãos de 1% das pessoas. E esse 1% teria condições de acabar com a fome no mundo inteiro. Ou seja, o homem é egoísta e Deus que é culpado. Há dinheiro, meus queridos, para tudo. Se nós olharmos, há dinheiro até para explorar outros planetas. Mas para ajudar o pobre, não há dinheiro. Aí eles culpam Deus, é culpa de Deus. Tem dinheiro até para fazer guerras. Eu, quando estava fazendo essa palavra, eu coloquei bilhões aqui, né? Bilhões para guerras. Nessa semana mesmo eu vi, falando que os Estados Unidos teve o recorde de que gastou com armas, 1 trilhão. 1 trilhão. Nos últimos, desde o 11 de setembro, eles gastaram 20 trilhões. Em 20 anos, 20 trilhões de dólares. Imagina o mundo inteiro. Não é bilhões, não. Trilhões com guerras. E a culpa da fome é de Deus. Eles acusam Deus de tudo. O homem é mau, o homem é violento, o homem estrupa, mata. E a culpa dos desastres, de toda desgraça, é de Deus. Eles acusam Deus pela maldade do coração deles. Pelo pecado do homem, eles acusam Deus. Vamos analisar quem é mau. O Senhor Jesus, eu acho formidável a pacificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz algo que ninguém jamais diria. Se alguém bater de um lado da sua face, você dá o outro. Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu já vi até Gandhi, né, falando que ele se admirava. Gandhi é uma pessoa muito pacífica, falando que se admirava com Jesus. Até a pessoa mais pacífica, eu acho que você dá um tapão na cara dele, é capaz de ele dar outro, né? Então você fala, dá o seu outro lado da face. Irmãos, eu me maravilho em ver a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava lá, depois de ter sido apanhado, cuspido, xingado, torturado, blasfemado, e ele olhou para tudo aquilo ali e disse, perdoa eles, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, nenhum homem conseguiria fazer o que o Senhor Jesus fez. Para fazer isso tem que ser Deus. É um amor de Deus isso. É um perdão de Deus. Então eu olho para a Bíblia, esse é o ensinamento. Você tem que orar para aqueles que te maldizem, os que te perseguem, você fazer o bem para ele. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Se todas as pessoas seguissem os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, não haveria fome nesse mundo, não haveria desgraças nesse mundo, haveria paz. Então as pessoas culpam Deus pelo pecado deles, pela maldade deles, porque se eles ouvissem a voz de Deus, e notem, meus queridos irmãos, que essa é a mensagem do Evangelho. Qual que é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? Da maldade do seu coração. Das maldades que o homem faz. Da miséria que o homem vive. Da soberba que é tanta, que eles fazem tantas coisas desnecessárias e esquecem de acudir o necessitado. Arrependam-vos. E isso foi o que Deus sempre fez com esse povo aqui, ó, que está afrontando Deus. E Deus sempre falando, se arrependa, Israel. E o Israel ia para longe de Deus. Se arrependa, Israel, venha para perto de mim. E Israel ia para longe de Deus. E aqui eles estão fazendo a mesma coisa, acusando Deus. E é isso que o homem faz. Se as pessoas ouvissem Deus, as coisas seriam diferentes. Em segundo lugar, aqui nós vemos
também que Deus é acusado de ser parcial e imoral nos seus julgamentos. No versículo 17 mesmo. Os acusadores aqui estão fazendo 3 pesadas acusações contra Deus. A primeira delas é impunidade no julgamento. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Eles acusam Deus aqui de não recompensar o bem, mas premiar o mal. A segunda acusação é a corrupção no caráter, quando eles dizem, e desses é que o Senhor se agrada. Eles atacam o caráter santo de Deus, eles acusam Deus de se deleitar no pecado e se agradar do pecador. Terceira acusação aqui é a inatividade na providência de Deus. Onde está o Deus do juízo? Acusam Deus de ser omisso na história, de ser lento nas intervenções, mas eles é que estavam cegos. Deus agiu no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, no cativeiro babilônico. Deus age hoje e Deus sempre agirá. Deus nunca é indiferente, irmãos. Deus está no controle de tudo e Ele não é indiferente a nada. Nós devemos entender isso. Nós vemos aqui no capítulo, entrando no capítulo 3, do versículo 1 em diante, nós começamos agora, entramos para a defesa de Deus. No versículo 1 ao versículo 5, vemos a defesa do Altíssimo aqui. Todas as acusações contra Deus eram falsas. Emanaram ali de pessoas ingratas, corrompidas e equivocadas. Deus é santo, tem controle da história, toda, e manifestará o seu julgamento contra aqueles que pervertem a sua lei. Diante da pergunta, onde está o juízo de Deus? O Senhor responde, o Deus do juízo virá. Malaquias fala da primeira e da segunda volta de Cristo aqui, ao mesmo tempo. Como ele virá? Vários argumentos são usados aqui, nessa defesa do Deus do juízo. Em primeiro lugar, o Deus do juízo virá certamente. Nós vemos o versículo 1. Deus está com as rédeas da história nas mãos. Pode parecer que os grandes impérios é que estão no controle, que os poderosos é que dirigem a história, mas Deus é quem está sentado no trono. Ele é quem governa e abate os reis. Ele virá para estabelecer o seu reino de justiça. E nós devemos olhar para Cristo como verdadeiro Deus, confiar nele e adorá-lo. Ele foi chamado, aqui nós vemos o anjo do Senhor, o anjo da presença e o anjo da aliança, que apareceu a Abraão ali em Manré, em Gênesis 18. Ali também ele foi chamado de Jeová. Ele aparece a Jacó em Betel, nós vemos em Gênesis 31. Apareceu a Moisés na sarça ardente. Ele foi adiante dos israelitas no deserto em glória. Ele entregou a lei no sinal, aquele que faz a nova aliança. Ele foi predito por intermédio ali no caso do profeta Malaquias. Esse anjo da aliança é chamado pelo evangelista Marcos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em Marcos 1, versículo 1 e 2. Jesus Cristo, Filho de Deus. Em segundo lugar, o Deus do juízo virá inesperadamente. Ele virá repentinamente. Quando ele veio, Herodes ali não esperava ali, e toda a Judéia ficou ali, perplexos. Quando ele vier na sua segunda vinda, virá como um ladrão, inesperadamente. Sua vinda será como os dias de Noé. As pessoas estarão ali cuidando dos seus próprios interesses e não se aperceberão quando ele chegar. Não é suficiente apenas desejar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos também os esperavam, mas quando ele chegou, eles os negaram. Devemos estar atentos, meus queridos irmãos. Grande parte dos evangélicos estão esperando falsas promessas terrenas e não o próprio Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus.
Em terceiro lugar, o Deus do juízo virá oportunamente. O Senhor enviará o seu mensageiro para pregar o caminho, né? João Batista veio como precursor. Seu ministério foi aterrar os vales, nivelar ali os montes, né? Endireitar os caminhos tortos e ali aplanar os caminhos escabrosos. Malaquias diz que antes do dia do Senhor viria o profeta Elias. E Mateus 11,14 diz que João Batista é o Elias. Aqui tem uma interpretação, meus queridos, que os espíritas pensam que João Batista foi uma reencarnação de Elias. Mas essa tese, na verdade, é absurda e equivocada, né? Pois essa doutrina não faz parte das Escrituras. Ao contrário, ela é claramente oposta a essas práticas. Além do mais, Elias não morreu. E por isso não poderia ter encarnado como João Batista. Ainda a Bíblia explica que João veio no espírito e no poder de Elias, e não como reencarnação de Elias. Isso aqui é muito claro, né? A identificação não é corpórea, mas é de ministério aqui. Então isso é importante nós entendermos. João e Elias assemelhavam-se fisicamente em suas vestimentas e hábitos, né? E em ministérios e nas suas mensagens, né? No contexto de opressão e apostasia que estava ali na época, né? Do poder e na força do Espírito ali que chamou eles para fazer assim. Zacarias apontou para João Batista como esse mensageiro quando disse: "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irá ante a face do Senhor e preparará os seus caminhos." Lucas capítulo 1, versículo 76. Na segunda vinda, precisamos também nos preparar, estarmos alertas, irmãos. Jesus alertou a necessidade de nós vigiarmos. A taça do juízo não é derramada antes da trombeta do alarme. Nós precisamos estar atentos, vigiando e buscando uma vida com Deus, uma vida que agrade, né? Nós estávamos orando ali antes de eu e o irmão Fernando, e a nossa oração é sempre isso: que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a ter uma vida com Deus, que Deus nos capacite, que Deus nos levante quando nós caímos, porque não é fácil. A nossa carne sempre ela tende a buscar as coisas carnais. Por isso nós devemos sempre orar para que Deus nos ajude, porque nós não conseguimos, irmãos. Sozinho nós não conseguimos. É importante essa dependência, né, que nós devemos ter no Senhor. Em quarto lugar aqui, o Deus do juízo virá majestosamente. Eles acusavam Deus de ser parcial, mas queria um Deus parcial. Alguém que viria para premiá-los e promovê-los. Eles haviam aqui criado um dos seus deuses domésticos aqui, né? Mas Deus é soberano do universo. Ele vem como juiz de toda a terra. A questão agora não é se ele vem, mas quem poderá aqui suportar a sua vinda. Ele vem para julgar. O profeta Amós, ele diz que no dia do Senhor será como dia de trevas e não como dia de luz para aqueles que permanecem em seus pecados. Em quinto lugar aqui, o Deus do juízo virá para restaurar, que nós vemos aqui no versículo 2 ao versículo 4. Ele é como o fogo do ouvires. O propósito do ouvires é purificar e não destruir. O fogo destrói a escória e purifica o ouro. Esse é um processo, meus queridos, doloroso, mas é necessário que aconteça. O fato de Deus nos colocar na fornalha prova duas coisas. Somos preciosos para Deus. Ele jamais iria purificar algo que não fosse, né, precioso para Ele. E somos propriedade exclusiva de Deus. O ponto aqui, o ourives aqui quer chegar é olhar para o ouro puro
e ver refletido nele a sua imagem. Deus ainda é como o derretedor e purificador do seu povo. Deus virá para fazer uma obra não apenas por mãos, né? Não apenas por nós, mas em nós, trabalhar em nossas vidas. Deus quer que o seu povo seja santo. Deus quer que o seu povo seja puro. Ele primeiro derrete, depois ele purifica. Esse é um processo difícil, irmãos. Eu estava até conversando com os irmãos ali antes do culto, que Deus, na verdade, assim, pelo menos é uma experiência que eu tenho, nunca é fácil as coisas para mim. Nunca é fácil, irmãos. Até quando as coisas estão indo assim, né, Deus dá uma freadinha. É incrível, né? Como Deus nos molda. E eu vejo que os propósitos de Deus fazer isso é com um motivo. Para que nós estejamos sempre ali perto dele. Sempre ali pertinho deles, clamando aos pés de Jesus. Então não olhe isso, irmãos. Nada dá certo. Tem crente que reclama. Nada dá certo na minha vida. Mas esse é o trabalho necessário que Deus faz nas nossas vidas. E é necessário, irmãos. Porque assim, rapidinho a gente corre de Deus. Igual o povo de Israel. Então esse é um processo dolorido, mas necessário que Deus faz com nós. E isso é um depoimento que eu vejo de muita gente falando. Nossa, como as coisas são difíceis para o crente. Né? E né, irmãos? Mas é necessário. E Deus faz isso para nos manter perto. E Deus está moldando o nosso caráter. Ele está nos purificando. Deus purifica o seu povo. Né? E esse é um trabalho bom que Deus faz. Devemos entender isso. O teólogo Thomas More, ele disse algo muito interessante e real. Cristãos que são eminentemente usados são geralmente eminentemente afligidos. Muito interessante isso. Essa é uma afirmação que talvez se você pregasse em muitas igrejas evangélicas, o pessoal não ia gostar não. Que coisa! Porque se você, em algumas igrejas, você fala que você está sendo afligido, você está em pecado, ou tem um encosto em você, mas na verdade esse é um trabalho que Deus faz, irmãos. Que Deus faz. Eu concordo plenamente com isso. Todo crente, né, que é usado por Ele, que Deus está moldando, são, como aqui Thomas More fala, são geralmente, eminentemente afligidos também. Em sexto lugar, o Deus do juízo virá para condenar, no versículo 5, ele virá para condenar. Deus chega para o juízo e o juízo começa pela casa de Deus. Ele chega e se apresenta como testemunha veloz, olha a palavra aqui, veloz contra aqueles que praticam o pecado. Deus prova que a acusação contra ele é infundada. No tribunal, Deus se levanta contra 5 classes de pessoas. Primeira delas, contra os feiticeiros. A feitiçaria, meus queridos, o ocultismo, sempre ameaçaram a nação de Israel. Por isso os profetas condenaram de forma ali tão veemente os casamentos mistos, né? Que era a porta de entrada para o ocultismo na vida do povo. Moisés enfrentou ali os magos, Saul envolveu-se com uma médium. Pedro confrontou a bruxaria de Simão, o mágico. Devemos tomar muito cuidado, meus queridos, envolver com o ocultismo. Como o apóstolo Paulo diz, por trás disso estão demônios. Né? Eu destaco hoje até, irmãos, as nossas criancinhas vão cantar uma musiquinha depois do culto, hoje, para falar contra o Halloween. Eu estava conversando até com o Regis, inclusive, se você dá uma volta por Londres nesse final de semana, você vai ver assim, demônios, caveiras, monstros, bruxas, né? Aquela Wandinha também, lá da série. E assim, é uma coisa bem diabólica mesmo. Como chama? Essas abóboras para todo canto. Irmãos, até eu não sei se os irmãos já tiveram interesse para ver a origem da abóbora, que é o Jack-o'-lantern. É uma coisa diabólica mesmo, né? O Jack-o'-lantern, na verdade, era um homem que fez um pacto com o diabo. E ele era tão astuto que ele enganou até o diabo. Então você vê, todas essas origens são de ocultismo, invocar os monstros, né? Festa das trevas. E o que o Evangelho nos mostra é que nós somos filhos da luz. E não compactuamos. E devemos ensinar os nossos filhos sobre essas coisas, né? Festinha do Halloween, né? Que eles falam inocente, são criancinhas, né? Mas ali estão lá falando coisas, invocando mortos.
Eu conversei com uma pessoa essa semana, até interessante, falando, mas é errado o Halloween e o Natal também, que é uma festa que veio, na verdade, pagã. Né? Eu, inclusive, no Natal sempre falo que é uma festa pagã mesmo, dia 25 de dezembro, o Deus do Sol ali, que foi adotado ali, né? Depois de Constantino ali, eles adotaram para atrair os pagães. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, irmãos. É uma festa pagã? Sim, mas há uma diferença, irmãos. Nós teremos a ceia aqui, no dia 24. Né? É a ceia. O que nós comemoramos? Né? Para mim, o dia do Senhor é todo dia, irmãos. Jesus nasceu para mim todo dia, hoje, amanhã, depois, todo dia é dia do Senhor para mim. Mas se existe um dia 25, não tem problema, vamos fazer uma ceia, vamos adorar da mesma forma. Né? Mas eu sempre na pregação vou falar o que é o dia 25. Para que não haja idolatria, coisas, né, infundáveis. Mas, como eu disse, há uma diferença. Quando uma criancinha está ali invocando demônios, invocando fantasmas, que está ali bruxas, jack-o'-lantern, né, que é uma coisa diabólica, e ali proferindo essas coisas, estão fazendo coisas que afrontam Deus. Esse ocultismo. Né? Quando Deus fala em Deuteronômios, já alertando o povo contra os outros povos, ele diz, Israel, não fazei as coisas que os povos fazem. E ele cita essas coisas, feitiçaria, ocultismo, invocar mortos. O que o Halloween fala? Festa dos mortos, invocar mortos. Então é coisas que nós vemos que Deus abomina. E Deus fala ali no finalzinho, ele fala justamente isso, coisas que o Deus abomina. Então nós devemos entender, irmãos, são coisas que a Bíblia fala que abominam, Deus abomina. Então nós devemos não fazer coisas, não se envolver com ocultismo, não se envolver com bruxaria, festa das bruxas, essas coisas. Nós somos filhos da luz, não somos filhos das trevas. Eu gosto sempre de falar, o Natal também é uma festa pagã? É uma festa pagã, eu vou falar ali. Mas no dia do Natal nós vamos vir aqui e vamos adorar a Deus. Vocês conseguem ver a diferença? No dia 25 nós vamos vir aqui, ter a nossa comunhão cristã, vamos comer junto e vamos dar glórias ao único Deus, verdadeiro Deus. Agora, você ir lá na festa do Halloween e invocar todas essas coisas, ou fazer parte daquilo, você está colaborando com aquilo. Tem uma diferença muito grande. Então, hoje até, na salinha, a Valquíria vai falar sobre a Reforma Protestante e alertar também sobre o Halloween. As crianças vão cantar uma musiquinha do Halloween. É bom que nós venhamos alertar os nossos filhos para não se misturar com essas coisas, ocultismo, feitiçaria, e esse é o primeira classe de pecadores aqui que Deus está falando que vai trazer o juízo contra os feiticeiros, ocultismo. Né? Segundo aqui, que Deus fala contra os adúlteros. Malaquias mostrou no capítulo 2, do versículo 10 a 16, que alguns homens estavam abandonando as suas mulheres para casar com mulheres pagãs. Estavam cometendo adultério. Estamos vivendo hoje, meus queridos, na crise da família, eu diria. Hoje em dia, tem até os que dizem que casamento, que é a base da família, é uma instituição falida. E nós vemos até mesmo no meio cristão famílias destruídas. A idolatria e a banalização do sexo ocidental, o homossexualismo, a pornografia, a imoralidade estão ali sodomizando a cultura, né, a nossa cultura. E nós devemos estar atentos, meus queridos irmãos, principalmente com os nossos filhos, estar orientando eles. Eu falei sobre o casamento na outra semana, né, que eu preguei, semana retrasada. Eu falei da importância que a mulher, que Paulo fala a Tito, que a mulher mais experiente deve ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. A Bíblia, meus irmãos, ela é perfeita. Ela orienta as mulheres mais velhas a cuidar das mais novas, a amarem os seus maridos. Isso porque muitas mulheres, eu diria, eu converso com casais, mas eu converso mais com homens. E isso tem um motivo, pela natureza da mulher. A mulher, ela nunca vai se abrir com um homem em algumas coisas. E até nisso a Bíblia nós vemos que é perfeita. Paulo orienta que as mulheres mais velhas, mais experientes, elas devem instruir sobre o casamento, amarem os seus maridos, as mulheres mais novas. E isso é próprio, irmãos. E as mulheres devem fazer isso. É uma situação que eu falo. Eu, quando eu oriento homens, irmãos, eu vejo assim que existe um grande problema e uma grande crise no casamento. É uma área muito conturbada que nós vemos.
E eu diria, meus queridos irmãos, eu não sei o que cada um aqui vive nas suas casas, mas que a grande maioria dos evangélicos vive em crise nos seus casamentos. Muitos não há respeito, né? Não há amizade, não há cumplicidade, não há liberação de perdão. E as pessoas vivem assim, vêm para a igreja da mesma forma. Irmãos, nós temos crise no casamento, mas nós devemos liberar perdão e nós devemos querer mudança. O que nós não devemos fazer é continuar da mesma forma sem querer mudança. Você sempre vai ter problema no seu casamento. O homem e a mulher são dois seres distintos, totalmente diferentes. Quando vivem debaixo do mesmo teto, é difícil. O casamento é difícil, mas deve haver liberação de perdão. Deve haver. Eu citei até outras coisas, né, falando sobre o casamento em si, até questão do sexo. Eu disse que o próprio apóstolo Paulo diz sobre sexo. Muitas pessoas falam, não falem de sexo. Não pode falar de sexo. Devemos falar de sexo. Devemos falar de sexo. O apóstolo Paulo diz, né, nós estudamos em Coríntios isso, que a mulher e o homem não devem se apartar sexualmente, né, a não ser que seja para purificação. E mesmo assim, que depois se unam, para que não sejam tentados por Satanás. Então, irmãos, são vários fatores que nós vemos. O casamento, os cônjuges, eles devem viver bem, para que eles não sejam tentados lá fora, irmãos. É muito importante nós vivermos bem. Preste atenção no que a Bíblia fala sobre o casamento. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Paulo orienta as mulheres a amarem os seus maridos, e o marido deve amar a sua mulher ao ponto de dar a sua vida por ela. Sabe o que estamos fazendo quando nós não estamos cumprindo o que a Bíblia ensina? Estamos ensinando os nossos filhos a serem mal-sucedidos em seus futuros casamentos. Eu tenho 2 filhas, irmãos. E se eu amar a minha esposa, quando uma delas escolher um marido, ela não vai querer menos que o pai dela. Ela vai ter uma base. Se eu for um mau marido, elas vão aceitar qualquer tranqueira que vier. Qualquer tranqueira que vier. E se, no caso, tiver uma mãe rixeira, a Bíblia chama de rixeira, que é o contrário da mulher sábia, né, que nós vemos em Provérbio. A palavra rixeira, irmãos, vem de rixa, de briga, de conflito. Provérbios diz que coitado do homem que vive com tal mulher. A mulher rixeira, que vive brigando, briga com tudo, está sempre certa, nunca pede perdão por nada. Se a sua filha tiver uma mãe rixeira, ou seu filho tiver uma mãe rixeira, eu falo de filha, né, porque no caso, se ela viver brigando e achando que aquilo é normal e não há perdão no lar, além do mau exemplo, né, adultérios podem acontecer. E aqui nós vemos, no caso das filhas, se a filha tiver uma mãe rixeira, ela vai fazer a mesma coisa com o marido no futuro. Então é o exemplo, irmãos. É o exemplo que nós damos, que nós devemos dar para os nossos filhos. E aí o alerta de Malaquias, que Deus não se agrada dos adúlteros. Nós devemos, irmãos, viver bem os nossos casamentos. Viver em todos os sentidos, né? Para que nós não venhamos ser tentados lá fora. E lembrar que adultério nunca é uma condição no casamento. Nós nunca devemos procurar algo lá fora. Nós devemos sempre buscar a fidelidade no nosso casamento e viver com um cônjuge, fiéis, porque Deus não se agrada do adultério. E Ele vai trazer a justiça dele aos adúlteros aqui. Vivam bem seus casamentos, irmãos. Se vocês não conseguem, orem a Deus para que Deus nos ajude, né? Terceiro aqui, Deus fala contra os que juram falsamente. Muitos homens estavam cometendo perjúrio, quebrando os votos conjugais aqui. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A mentira tem procedência maligna. Muita gente já foi ferida de morte por causa da língua, da mentira. Ela é fogo e um veneno letal. Quarto aqui que Deus fala contra os que defraudam o salário do jornaleiro, enriquecer-se com o suor do pobre, retendo com fraude o seu salário e sonegando o pão, é uma grave aos olhos aqui de Deus. O sangue do justo fala ao ouvido de Deus.
bem como o salário do jornaleiro retido com fraude. Quinto aqui, contra os que oprimem a viúva e o órfão e torcem ali o direito do estrangeiro. Deus é defensor daqueles que não têm voz e não têm vez. Eu vejo até, irmãos, a questão do órfão e da viúva é algo que eu tenho muito no meu coração. Eu lembro que na Igreja Batista lá em São Paulo, a gente visitava muito os orfanatos. E é uma coisa que sempre que eu leio, o próprio Senhor Jesus fala para o religioso, que a religião imaculada perante a Deus é visitar as viúvas e os órfãos. Essa é uma tarefa que nós deveríamos fazer. Por que não? Visitar um orfanato, Aqui está cheio de velhinho na Inglaterra, irmãos. Cheio de velhinho. Que morrem às vezes, passa 1 semana, 2 semanas, nem sabe que o velhinho morreu. Está lá morto, lá eles acham o velhinho morto. Os cristãos poderiam pensar nisso, em fazer a diferença, visitar esses velhinhos, né? Porque Deus é defensor dessas pessoas. Conclusão, meus queridos, nós vemos nesse contexto o homem tentando colocar Deus no banco dos réus. E essa situação acontece a toda hora, pessoas sempre acusando Deus. E eu nem preciso ficar, na verdade, defendendo Deus aqui, irmãos. Porque a sua palavra defende Ele. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os acusadores de Deus em Romanos 9, versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizestes assim? Deus não precisa nem de defensores, meus irmãos. Ele se defende em sua palavra. Já dizia, o grande pregador Charles Spurgeon, defender a Bíblia seria como defender um leão. Apenas abra, leia e deixe que a Bíblia fale por si. Deus não precisa nem de defensores, mas o homem sim precisa de um Salvador. Por isso, Deus enviou Cristo Jesus, o nosso grande Salvador e defensor, porque o homem precisa de um Salvador. O homem sim precisa, não é Deus que precisa. Porque o homem não consegue se salvar por si mesmo. A grande verdade é que não é Deus que está no banco dos réus, mas o homem. O homem sem Cristo não somente está no banco dos réus, mas já está condenado. Mas com Cristo, o homem sai do banco dos réus para a salvação eterna. Com Cristo, o abismo que nos separava de Deus é quebrado e podemos ter acesso ao Pai. Concluído, meus queridos irmãos, podemos ver a mudança do cenário aqui nesse contexto de Malaquias. Os acusadores agora que estão no banco dos réus. O Deus do juízo virá, mas eles não suportarão a sua vinda. Ele virá e eles serão julgados e condenados. A causa da condenação dos réus é declarada. Os acusadores de Deus tornaram-se réus condenados porque não temeram a Deus. Olha bem aqui, não temeram a Deus. Quando o homem perde o temor de Deus, ele perde o referencial do certo e do errado. Quando ele perde o temor de Deus, ele se corrompe. A nossa geração está perdendo o temor de Deus e se afundando nas trevas. Meus queridos irmãos, que nós venhamos nos preparar para o glorioso dia de Deus. Aquele dia será de glória para os que creem e andam com Cristo, mas de trevas para os que andam sem Cristo. A grande certeza que o cristão tem é que Cristo voltará em glória. E quando ele chegar para o juízo, então a pergunta, onde está o Deus do juízo, será respondida. Curva a sua cabeça. Santo Deus, maravilhoso, glorioso e santo Deus, Tu és o Senhor Criador. Ó Pai, quem o defenderá, Senhor? Tu não precisas de defesa alguma, Pai, porque Tu és totalmente soberano, totalmente grandioso. Falta-nos adjetivos, Pai, para descrever a Tua grandeza.
quão grandioso, sublime e perfeito Tu és. Mas já nós, Pai, somos miseráveis homens, Pai. Como o apóstolo Pedro diz, para onde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna, Pai? Precisamos de Ti, Senhor. Ó Pai, muitas vezes não sabemos como caminhar com o Senhor, Pai. Mas pedimos, Senhor, a Tua misericórdia. Tu que és Deus, Senhor, que não se ira com facilidade, Pai. Ó Pai, caso contrário nós seríamos consumidos, Pai. Porque o inferno, na verdade, é o que nós merecemos. Mas porque a Tua graça, Pai, maravilhosa nos alcançou, nós podemos ter salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Pai, a viver de uma forma que Te agrade, Pai. Nos ensine, Senhor, nos dê ousadia, Pai, para sairmos do status quo, Pai, e pregar o Teu Evangelho, Pai, para que pecadores, Pai, se arrependam, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai, que nós possamos aplicar para o nosso dia a dia, Senhor, ao longo da semana. No nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder